Então, gente, bom dia. Como eu não podia deixar de dar notícia, né, fazer meu comentário sobre o que está acontecendo, saiu uma notícia ao qual o governo vai começar a deportar, acho que 18 mil imigrantes. Quando eu falo imigrantes, não são só brasileiros, mas são de todas as nacionalidades, que estejam, entre aspas, ilegais, faltando alguma documentação, ou mesmo há vários casos. Tipo, há pessoas que vieram de outros países e cometeram algo lá, ou foram mesmo deportados de lá, mas aproveitaram, em vez de irem para o país deles de origem, vieram para Portugal. Há pessoas que chegaram de navio, esse é fato. Há pessoas que vieram com coiotes, que eu estou chamando o nome americano, mas no final dá no mesmo, né? São as máfias. Há pessoas que cometeram algum crime no país de origem deles e tem a ficha suja, e na época que havia manifestação de interesse, ao qual não pediam as credenciais, né? A questão do nada consta, que tira como é que está a situação da justiça. Então eles aproveitaram e entraram. Há vários casos, inclusive no meio disso há pessoas também, devido à demora do AIMA, que o AIMA, vocês sabem que está demorando muito, diversos processos. Os documentos que eles estavam nas mãos, inclusive até esses documentos de nada consta, né, na justiça, seja do país de origem, seja de Portugal, venceram. Então eles precisam tirar novos. Acredito eu que esses documentos vão ter uma validade de 3 a 6 meses, dependendo do intuito que queira usar, entendeu? Coisa que eu acho um pouco ilógica, porque eu acho que os órgãos deveriam ter comunicação entre eles e saber o nada consta de Portugal, entendeu? Claro que dos outros países é normal pedirem, mas de Portugal deveria ter uma comunicação interna entre os órgãos. Mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas sim, é uma coisa que com a tecnologia tão avançada poderiam ter pensado nisso para diminuir a burocracia e até o gasto, porque quando se vai no tribunal se paga tirar esse documento. E fora que se perde tempo. Então se a pessoa está trabalhando, a pessoa tem que faltar aquelas horas, né, para poder tirar, e muitas vezes não está pronto no mesmo dia, você tem que dar entrada no dia e buscar no outro dia. Então é uma perda de tempo seríssima. Minha opinião sobre isso: eu achei primeiro o tempo de deportação muito curto, né? Vai começar hoje a chegar as notificações, e como são viagens, enfim, grandes, né? Achei realmente um tempo muito curto. Eu achei também que você que está nesse caso, você que recebeu a notificação, você precisa procurar um advogado, entendeu? Porque há muitos trabalhadores aqui, pessoas de bem, que simplesmente não está com a documentação correta porque o AIMA está atrasando, o AIMA está demorando. Então não é justo essas pessoas pagarem pelas pessoas que cometem coisas erradas, entendeu? Mas assim, eu sou a favor do controle de entrada, mas já falei em outros vídeos aqui, o que eu não sou a favor é que falem que precisamos de imigrantes, e precisam mesmo. Houve uma pesquisa aí que se não houvesse imigrantes no país, como é o desejo de algumas pessoas aqui em Portugal, o país entraria em colapso, tá bem?
Vocês podem procurar, eu não vou botar links dessa vez, tem muita gente falando sobre isso. Só cuidado com fake news ou reportagens tendenciosas, porque virou moda falar sobre os brasileiros. Inclusive eu acho engraçado que, como falam sobre imigração, é como se só existisse a brasileira. Não, na verdade, a imigração são de várias nacionalidades. Então, assim, eu acho que vocês devem sim procurar um advogado para ver as questões documentais corretamente, para entrar em recurso, para, enfim, tomar uma providência, porque o tempo é muito curto, mas verifique se o advogado está registrado na OAB, se é uma pessoa correta, tá bem? Até porque está um fluxo de dinheiro muito grande, tá muita gente lucrando em cima disso, não só o governo está lucrando com várias taxas e tudo mais, como também alguns advogados estão realmente lucrando, tá bem? Então tomem cuidado, escolham uma pessoa certa e lutem pelos seus direitos, porque vocês não estão aqui de favor, vocês pagaram, vocês entraram, como eu sempre digo, pela porta da frente. E eu queria tirar uma dúvida de muita gente que coloca aqui. Gente, tem gente que alega que xenofobia existe no Brasil, entre estados para estados. Eu vou falar uma coisa clara para vocês: existe preconceito, como existe preconceito em toda parte do mundo, acredito eu. Mas assim, xenofobia é algo diferente de preconceito. Xenofobia é quando você discrimina uma raça, uma etnia que vem de outro país, entendeu? Você estereotipa essa pessoa. Agora, preconceito vem de um pré-conceito, ou seja, uma pré-concepção que você tem sobre determinada pessoa, seja ela por causa da sua cor de pele, por esteja no padrão físico ou não, porque tem tatuagem ou não, porque tem um sotaque diferente, porque, enfim, porque não foi com a cara dela, entendeu? Isso é preconceito. Ou pode achar que ela venha de uma população, né, de uma região mais pobre, ou mesmo até pelas roupas que ela se veste. Isso é preconceito. Há vários exemplos que eu poderia dar aqui de pessoas que têm preconceitos, tem um ou mais preconceitos, e isso acontece no mundo inteiro, inclusive aqui em Portugal. Mas xenofobia é diferente, tá bem? Então, quando a gente fala sobre xeno, a gente está falando sobre os xenocas que têm preconceito em relação a nacionalidades, que generaliza tudo como se fosse um povo só. Imagina se a gente generalizasse os portugueses, não seria ruim? Você ia se sentir mal com isso? Porque há criminosos portugueses também. Há gente envolvida na máfia dentro de Portugal. Então a gente não pode generalizar, entendeu? O povo não pode pagar por um ou outro devido a crimes que eles cometem. Nem podem ser punidos por isso. Então, assim, sendo esclarecido isso, espero que vocês também assistam o vídeo até o fim, porque há muita gente que só vê o título e de repente começa a ofender e não assiste o vídeo, entendeu? Lembrando que a maioria do povo português é um povo bom, é um povo que... até aqueles que minoria da minoria que estão falando mal é porque estão influenciados pela mídia, por outras pessoas, porque estão indo pela manada, não estão pensando com a cabeça deles, entendeu? Então eu sou a favor pelo controle da entrada, certo? Mas aqueles que estão aqui deveriam ser, sim, respeitados, legalizados, e contanto que não haja antecedentes criminais, contanto que estejam, enfim, contribuindo, como eu disse, até quando se paga renda ou como se paga a alimentação, uma coisa, a gente já está contribuindo. E muita gente está adaptada aqui, tem família, já está aqui desde antes do dia 4, que foi quando acabou a manifestação de interesse. E assim, não é justo tanta gente ter aproveitado naquela época e aqueles que chegaram antes daquela época, sem saber que isso tinha acabado, ser posto no mesmo panelão daqueles que chegaram depois, entendeu?
Inclusive, houve gente que chegou com a intenção de ter manifestação de interesse e depois, por uma brecha, por uma permissão do governo, trocou seu status de manifestação de interesse por CPLP. Então, assim, também é injusto também culpar quem é CPLP, porque são pessoas que, além de ter um histórico muito grande com Portugal, que eu poderia citar várias coisas, mas não vou, é só estudar história, tá bem? Tem o fato de que o que eu acho errado, por exemplo, que eu tô cansada de acontecer aqui, tá? Eu sei que a pessoa precisa trabalhar, por um lado, eu trato bem, mas há pessoas que nem inglês falam, e são estafetas, são Uber, são pessoas que, sabe, não sabem falar a língua portuguesa. E quem é CPLP sabe falar a língua portuguesa. Vocês consideram errado ou não, porque não é? Porque já disse, a língua é fluida. O que acontece é que o português é o mesmo, a raiz é a mesma. E dá para se comunicar muito bem, entendeu? Na verdade, estou para dizer que os portugueses entendem. Não digo que entendem como é o Brasil, mas entendem a língua portuguesa melhor do que os brasileiros. Os brasileiros, quando chegam cá, tem que ter uma fase de adaptação e, infelizmente, não há programas que incentivem uma integração, mas eles, à força, eles procuram se adaptar, porque eles são famílias, vêm para cá para trabalhar. E uma coisa que os brasileiros são é família, muito família. Eu até digo que a primeira pátria deles é a família. E depois a adaptação. A gente é um povo muito, muito fácil de se adaptar, entendeu? A gente até pode não concordar com tudo, mas a gente respeita, entendeu? E quando aqueles não respeitam, como eu disse, é porque vem de uma classe social muito baixa, que não teve instrução, ou porque não teve mesmo instrução. Chegou aqui e ninguém disse, olha, a lei aqui é assim assado. Como houve uma lei recente, que eu quero informar vocês que quem fizer videochamada em automóveis, ou botar o automóvel em voz alta, né, em viva voz, vai receber coima, que é chamado a multa. Não sei quanto é essa multa, mas é uma lei muito recente e que você pode atender seu telefone normal, óbvio, você pode falar normal, óbvio, mas você não pode ficar em viva voz, você não pode simplesmente botar seu telemóvel no viva voz para ouvir alguma notícia, alguma coisa, você tem que usar fones. É isso que a nova lei obriga, tá bem? Como vai acontecer a fiscalização disso, eu não sei, mas isso que obriga. E claro que eu também não estou falando de pessoas que conversam com seu colega que está ao lado, porque, contanto que, claro, não esteja aos gritos, pode conversar normal, entendeu? Mas, assim, aos poucos, eles querem que as pessoas falem um pouco mais baixo. E, assim, isso eu também, de certa forma, concordo, porque acho que os fones, como eu digo, é o interesse teu. O gosto musical é teu, o gosto daquele programa é teu, o gosto, a necessidade de estar num curso, por exemplo, é tua. O teu vizinho não tem nada a ver com isso. Às vezes ele está com problema, às vezes está com dor de cabeça, está deprimido, está com sono, ou tem um gosto totalmente diferente. Ele não tem que pagar por aquilo que tu gosta, entendeu? Então, tome cuidado com essa nova lei, tá? É como já existia nas praias, né? Que não pode ter som alto. E eu acho que, em parte alguma, você tem que tentar maneirar sua voz, você tem que tentar ter o mínimo de educação, mas isso não só em Portugal, no mundo inteiro. Aqui estão apertando em relação a leis, porque, como eu disse, há imigrantes não só brasileiros, há imigrantes de toda parte. E há imigrantes que realmente falam muito alto, mas é uma questão cultural, é só uma adaptação cultural. Sabe? Então, assim, como não houve, como eu disse, programas de integração que ensinassem as leis de casa, que ensinassem as coisas,
E infelizmente também alguns imigrantes vêm para o país, mas não estudam ao todo sua cultura ou suas leis. Fora que a lei daqui, convenhamos, troca como se fosse troca de camisa, né? Mas, voltando ao tema principal, não se assuste quando você receber sua cartinha lá. Mas assim, procure respaldo num advogado, tá bem? Principalmente se você estiver dentro dos seus direitos, se você tiver... Porque não é justo você ter gasto tanto, ter investido tanto no país, ter se adaptado, tá querendo trabalhar, é uma pessoa de bem, ou tá querendo estudar, e de repente ser colocado numa panela só, marginalizado. Isso não é ser humano. Mas aí, é isso, em suma. Eu tô fazendo um vídeo rápido, porque realmente, com certeza, pessoas do YouTube, como isso é modinha, falar mal do brasileiro, vão fazer vários vídeos sobre isso. E lembrando que não caiam também nessas modinhas, porque imigração não é parte apenas dos brasileiros. E se você for ver em números, os brasileiros são os que mais contribuem para a segurança social, são os que mais... E aqueles que não conseguiram ainda trabalho é porque se deparam com preconceito com idade, se deparam até com preconceito mesmo por serem brasileiros. Então, assim, coisas que o governo deveriam criar programas para isso, ele cria programa como a Via Verde, que é trazer mais imigrantes para cá. Mas isso, por quê? Expulsa a demanda que está aqui e traz novos imigrantes. O que isso resolve? Se em vez de aceitar, adaptar, regularizar e dar dignidade aos que estão aqui. Já disse, se fosse na tua pele, você que critica tanto o imigrante que pega às vezes no trabalho sem papéis, que ganha menos do que deveria ganhar, em vez de você ter raiva dele porque está tirando tua vaga, primeiro, tu não aceitaria uma vaga dessa. Segundo, ele aceita porque está passando fome, porque a sua família está passando fome. Será que tu já teve empatia e se pôs no lugar dele? Será que ele realmente gosta de estar nessa situação? Ou está morando de maneiras indignas? Tá entendendo? Lembrando que eu não estou falando de todos. A princípio eu estou falando mais para o povo brasileiro, porque é o meu público. Mas há pessoas boas e ruins em todo lado. Então, assim, separe o joio do trigo, tá bem? Porque não devemos generalizar, não devemos botar todos num panelão só, e devemos ter uma empatia. E em vez do governo procurar criar esses tipos de programas que não tem lógica nenhuma, que a gente vê claramente que é porque as eleições estão chegando e eles querem pegar uma parcela, o voto através do ódio, né? Querem pegar essa parcela. Vocês tentem pensar que eles não estão dando soluções aos problemas. Vamos falar por uma hipótese que os imigrantes saiam. Vocês acham de verdade, mas olhem para mim, que os arrendamentos vão baixar, que as condições de trabalho vão melhorar, que vão existir mais empregos, que os portugueses realmente queiram aceitar com as condições de salários que têm? Não, essa não é a raiz do problema. O problema não é o imigrante. Claro, tem que haver controle na entrada? Tem. Mas os que estão aqui, o problema não são deles. O problema é que vocês precisam ajeitar a casa. Vocês precisam criar programas que resolvam esses problemas pontuais que estão afetando os portugueses e os imigrantes que realmente querem viver em paz, viver num país que eles tanto sonharam sendo de primeiro mundo, sem violência, com qualidade de vida, e fazer parte dessa comunidade, entendeu? E sim, os brasileiros, não sei porque, amam realmente o Portugal. E eu digo não sei porque, pela maneira que eles são tratados, não por Portugal. Portugal é linda. Mas também acho que esse grande número que eles estão falando, muitos deles já saíram de Portugal, já voltaram para o Brasil, ou estão em outros países, como a Espanha mesmo, que está facilitando muito a entrada deles.
ou outros países, como os próprios portugueses fazem, que eles, quando têm oportunidades, eles não ficam em Portugal. Mas diga mesmo, você acha que muda alguma coisa? Não muda. O que vai acontecer é vai faltar mão de obra, e que vai ter que... Vocês, em vez de reclamarem dos que estão aqui, vocês vão reclamar dos novos que vão chegar, e que o problema vai continuar o mesmo, entendeu? Vocês não conseguem ver que vocês são uma massa de manobra? Vocês estão sendo manipulados por causa das eleições? Que é muito mais fácil arranjar culpados e achar que isso é a solução, e que isso, na verdade, não vai solucionar nada enquanto houver programas sociais, programas de qualidade de vida, programas de qualidade de vida para todos que se integram nesses programas. Deveria existir controle na questão do arrendamento, deveria existir controle na hora dos RHs. Primeiro, informação, porque muitos deles estão totalmente desinformados em relação às leis. Segundo, um controle, tipo uma cota para aceitarem pessoas de outros países. E terceiro, eu vou falar algo polêmico, mas é minha opinião de verdade. Deveriam ser o povo do CPLP primeiro, porque aqueles que não são da CPLP, ou seja, não sabem falar a língua portuguesa, deveriam aprender o mínimo, se esforçar o mínimo para aprender. Porque é muito chato, é muito complicado tu viver num país onde tua língua de origem é portuguesa e onde as pessoas às vezes nem o próprio inglês, que, digamos assim, é aceitável, eles sabem se comunicar, entendeu? E quando a gente tenta se comunicar com mímica, eles ficam com um mau humor tremendo. Isso não é correto. Imagina, eu passo por isso, muita gente que eu conheço passa por isso. Imagina os idosos, imagina as pessoas mais vulneráveis. Então, assim, eu espero que fique claro. Espero que vocês, gente, aproveitem. Mande brasa aí, pode falar mal à vontade, que eu não tô nem aí. E até vocês ajudam o meu canal. Pode meter um pau mesmo. Mas assim, com respeito, tá bem? Porque eu tô sendo muito respeitosa com vocês e nunca faltei com respeito com vocês. Mas sincera, eu sempre fui. E quem me trata bem sabe o quão carinhosa eu sou, o quão respeitosa e o quão humana eu sou. Ok? Porque aqui é uma rede social, acima de tudo, para fazer amizades e para a gente trocar ideias. Vocês às vezes acusam que meu canal é jornalismo, é disso, aquilo. Minha área de formação é totalmente diferente de jornalística. Apesar de que jornalismo, qualquer um que seja bonito e fale bem, hoje está entrando nessa área, não precisa de informação. Essa é a verdade, que o jornalista não quer aceitar, mas sim, acontece muito disso, tá? Mas o que ocorre é que meu canal não é de jornalismo ou de notícias. Eu dou as notícias que eu acho que é pertinente vocês ouvirem. Porque, assim, é como se eu estivesse dando 1000 comentários. É como se eu estivesse numa mesa de café dizendo: olha, eu quero ajudar vocês, eu quero abrir a cabeça de vocês, eu quero que vocês vejam a coisa numa ótica diferente. Porque eu conheço os dois lados. Eu tenho realmente lugar de fala, entendeu? E as pessoas estão equivocadas em relação a muitas coisas. Então sejam respeitosos, assistam o vídeo até o final, antes de começarem a jogar veneno só pelo título ou só por olhar meu rosto, tá? Porque eu sou pessoa que meus melhores amigos são portugueses e que eu amo Portugal e amo o Brasil. E o que eu puder defender, eu vou defender, porque são países que eu tenho raízes muito fortes, tá bem? Agora, que eu sou uma pessoa justa e sincera, sou, entendeu? E que eu quero que nada mais falar o que eu penso para abrir a cabeça de vocês, fazerem vocês refletirem. Não vão... Tem gente que sabe falar melhor do que eu e consegue manipular vocês, tem. Mas não se deixem manipular.
Não se deixem ser massa de manobra. Pensem com a cabeça de vocês. Essa atitude foi muito estranha ter acontecido muito próximo da eleição. Entendeu? Eles estão querendo agradar um público que eles ainda não fisgaram. Então, assim, cuidado com aquilo que vocês estão vendo. E fora isso, coitado realmente dos imigrantes brasileiros que estão gastando aquilo que tem, que não tem, entendeu? Por um país que estão os maltratando. Porque, assim, claro que quando eu digo isso, não estou falando de todos, tá? Eu vou ressaltar sempre isso. Os portugueses são maravilhosos, mas há pessoas boas e ruins em todo lado. E, infelizmente, as pessoas ruins são muito mais. Conseguem ser muito mais mesmo. Então, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa melhor. Quando você destila seu ódio aqui nos comentários, você mostra não quem eu sou, mas quem você é. E sobre a frase ridícula que vocês falam de volta para sua terra, isso já tá antiquado, já tá vintage, já tá... Sinceramente, arranja outra, tá? Isso já é uma palhaçada, já é ridículo demais. Ninguém mais leva a sério isso. Arranjem outra frase. E sobre também Portugal pertencer aos portugueses, a gente sabe disso. Assim como o Brasil pertence aos brasileiros. Mas há muitos portugueses que são muito bem acolhidos, que vivem muito bem lá e que estão ficando muito ricos lá, porque o povo brasileiro é um povo, além de acolhedor, muito, muito consumista. Eu estou para dizer que o povo português é o melhor povo acolhedor da Europa, mas o povo brasileiro é o povo mais acolhedor do mundo, tá bem? Então, não adianta você, inclusive eu acho ridículo que tem pessoas que se passam de portugueses, mas são brasileiros, que são um bando de vira-lata, que vira-lata é um termo que a gente usa para pessoas que dão mais valor a outros países do que o próprio país, ou o próprio irmão, o próprio conterrâneo, e que foram falando um monte de merda aqui nos comentários. Então, assim, acordem, tá bem? Não vivam para ler comentários ruins ou para irem com a manada, não. E vamos lutar por um país justo. E justiça tem a ver com humanidade também. Não tem a ver só com os direitos são apenas para mim, para o meu umbigo, não. Justiça tem a ver com justiça para todos. E para todos aqueles que querem contribuir com o país. Outro que tem família, ou que tem filhos, ou que tem realmente pessoas de bem que estão aqui agregando ao país. Tá bem? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Fique com Deus e boa sorte.